Se você vendeu o Banco do Brasil, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar coisas muito interessantes sobre o banco e que você precisa saber. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que mais interessa aos acionistas, que foi o último dividendo divulgado pelo Banco do Brasil, na ordem de 0,33 centavos por ação, que líquido é 0,28 centavos. Então, informação muito interessante, o banco tem uma excelente política de pagamento de dividendos, e a turma brinca dizendo que o Banco do Brasil é quase um fundo imobiliário em termos de pagamento de provento, o que é muito bom, porque você recebe um recurso e imediatamente já consegue reinvestir comprando novas ações ou do Banco do Brasil ou de outra empresa, e assim os juros compostos eles giram muito mais rápido. Bem, então houve toda aquela queda do Banco do Brasil e, claro, criou uma oportunidade incrível para quem já queria entrar no papel, mas toda essa queda se deve ao fato de que o banco passou a lucrar menos, e lucrando menos, ele também vai distribuir menos dividendos. Entretanto, o ponto não é esse. O verdadeiro ponto é que Banco do Brasil é uma empresa ultra resiliente que entregou resultados crescentes ao longo das décadas. Então, um ou dois balanços ruins não podem anular todo esse know-how do banco e toda essa capacidade de gerar riqueza para os acionistas. Então, você nunca vende por conta da pressão do mercado, você nunca deve vender simplesmente porque o papel está caindo, muito pelo contrário. Antes de vender uma ação, você tem que pensar no motivo que te fez comprá-la. E todo investidor deveria fazer essa mesma reflexão. E se você não sabe ao certo o motivo que te fez comprar a empresa, então temos um problema muito grande, porque você precisa estudar, no mínimo saber como a empresa ganha dinheiro, antes de colocá-la na sua carteira. Comprar por um valor 1 e pensar em vender em um valor de 1,5 é um pensamento muito perigoso. E isso só leva à ruína. Quem fica tentando prever para onde vai o mercado sempre acaba zerado. Então, siga firme estudando as companhias que você coloca na sua carteira e sempre se lembrando do motivo que te fez colocá-la no seu portfólio. Então está aqui o último resultado do banco, e o Banco do Brasil entregou um lucro líquido na ordem de 7,4 bilhões. E o ponto é o seguinte, a gente sempre tem a impressão de que porque o resultado retraiu em um mês, que a empresa já não presta mais para nada, que deixou de ser eficiente, mas esse é um pensamento um tanto quanto perigoso também, porque 7,4 bilhões é um resultado muito expressivo, mesmo para o tamanho do banco e com o número de ações que possui, ainda assim é um valor que vai conseguir remunerar muito bem até quem comprou a patamares mais altos, como R$ 27 e R$ 28 por ação. Então tem que ficar atento nisso. Inclusive o guidance do banco colocou o lucro líquido ajustado em revisão. A margem financeira bruta também está em revisão, porque foi muito abaixo do esperado. E se no próximo trimestre os resultados se repetirem, muito provavelmente o guidance inicial não será atingido. Mas aqui no que diz respeito à receita de prestação de serviços e despesas administrativas, o banco permanece com as projeções iniciais. E aqui falando um pouco a respeito do lucro líquido ajustado, o Return on Equity do banco caiu, que é o ROI, e antes era um ROI sensacional de 21, caiu para 20 e agora está em 16,7%. Isso aqui mede a capacidade do banco de gerar retornos sobre o capital investido, uma métrica muito importante. E ainda assim o banco apresenta um ROI bacana, porque um ROI de 15 é perfeitamente aceitável e aqui o banco está acima disso. Então, como você pode ver, foi uma retração de 23% em relação ao último TRI e de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E aqui dando uma rápida olhada nos indicadores fundamentalistas do banco, perceba que antes da queda, o banco tinha um preço sobre valor patrimonial de 0,94, estava bem perto de um valor justo frente ao seu valor patrimonial, e um PL de 6,37, o que não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. Aqui no Brasil, devido ao cenário de instabilidade política e monetária, a gente sempre tem PLs baixos nas empresas. E veja só o seguinte, Banco do Brasil, o Banco do Brasil, depois dessa queda, aumentou um pouco seu PL, porque o lucro diminuiu, então ficou levemente mais caro, mas em linha com o que já estava antes, aqui na casa dos 6, não mudou tanta coisa. Entretanto, o preço sobre o valor patrimonial ficou na casa dos 0,79. E olha só que coisa incrível. Se o banco permanecer distribuindo o mesmo que distribuiu nos últimos 12 meses, o dividend yield vai ser na ordem de 10%. Mas é improvável que isso aconteça, porque o lucro do banco caiu,
Mas é aquele ponto, você compra hoje pensando no lucro de amanhã. Então, o seu dividend on cost vai ser muito maior no futuro, porque o banco vai conseguir se recuperar, vai conseguir lucrar mais e reajustando as suas linhas de receita, você fica protegido da inflação e consegue ter um retorno excelente em dividendos. Bem, e aqui na margem financeira bruta, o spread global acabou caindo, a margem gerencial também caiu, tanto em relação ao último tri, quanto em relação ao mesmo período do ano passado. E o custo de crédito também cresceu porque o banco precisou fazer novas provisões e a perda esperada é na ordem de 10,2 bilhões, uma alta de 9% em relação ao último tri e de 18%, quase 19%, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a provisão contra os devedores duvidosos ficou com 5,2 bilhões no agronegócio, 4 bilhões para pessoas físicas e 1,7 bilhão para pessoa jurídica. E outro ponto que chama muita atenção é a carteira de crédito do banco, que, mesmo em um trimestre ruim, acabou também crescendo 1,1%. E em relação ao mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 14,4%. E observe o quanto foi difícil para o Banco do Brasil esse primeiro trimestre, porque mesmo com o crescimento da carteira de crédito, ainda assim, graças à inadimplência, o lucro do banco diminuiu. E observe como cresceu a inadimplência do banco. A inadimplência de 30 dias agora é de 5,53%, a inadimplência de 90 dias agora é de 3,86% e a cobertura agora é de 184,8%. Então, esse patamar de inadimplência é muito complicado e, inclusive, deve refletir no próximo trimestre. E, claro, o mercado não é bobo, já precifica isso, e por isso o tombo nas ações do banco. E aqui, a respeito das receitas de prestação de serviço, o banco também teve um tombo quando a gente compara com o trimestre passado. Isso foi uma retração de 9% e um leve crescimento quase que insignificante de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E as principais receitas de prestação de serviço, para quem não sabe, é a administração de fundos, seguro, previdência e capitalização, que esse resultado aqui quem gera é a BB Seguridade, outra empresa excelente do Banco do Brasil e que tem capital aberto na Bolsa, serviços de conta corrente, taxa de administração de consórcios, renda de cartões, operação de créditos e garantias, e aqui inclusive graças à resolução 4.966, houve um diferimento na MFB e o banco teve que pagar 400 milhões, por isso esse grande tombo nessa linha de receita. Além disso, tem o segmento de cobranças, arrecadações, renda do mercado de capitais, entre outros. Então é importante saber que o banco não gera receita apenas do spread bancário, mas de todos esses serviços. E aqui as despesas administrativas cresceram em linha com a inflação, na verdade um pouco acima, mas nada demais, que foi de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, e inclusive retraiu 0,1% em relação ao quarto trimestre de 2024, o que é um ponto positivo, porque mostra a eficiência da empresa em diminuir despesas. Então, nada de desespero nessa parte. Agora aqui analisando mais de perto cada carteira de crédito, porque tem a carteira de crédito pessoa física, pessoa jurídica e agro. Então aqui na pessoa física, a inadimplência nos últimos 30 dias tem girado em torno de 7%, o que é uma inadimplência alta. A inadimplência dos últimos 90 dias está na ordem de 5,10%, que também é uma inadimplência alta, e isso acaba prejudicando o resultado do banco. Então, mesmo com o crescimento na carteira de crédito, o banco com mais disponibilidade de empréstimos e com mais dinheiro emprestado que deveria estar sendo monetizado, graças à inadimplência, isso daqui acaba derrubando os resultados do banco. Mas o que tem que ser levado em conta é que isso pode ser algo temporário, até porque o patamar de taxa de juros está muito elevado. E aqui na carteira de crédito pessoa jurídica houve também crescimento, como eu expliquei, mas aqui a inadimplência segue crescendo, ou melhor, seguiu crescendo tanto nos últimos 30 dias como nos últimos 90 dias. Aqui também na carteira de crédito de agronegócio, crescimento, mas inadimplência também crescente. Então acaba um anulando o outro, na verdade, graças à inadimplência, até diminuindo os lucros. Mas a provisão está aí justamente para isso, para o banco não passar perrengue, conseguir pagar todas as suas obrigações e seguir distribuindo dividendos com muita resiliência para os acionistas. Então aqui o Guidance 2025 teve uma carteira de crédito que acabou superando as expectativas
especialmente graças ao crescimento das empresas. A carteira sustentável também ficou dentro da previsão. Agora aqui a margem financeira bruta e o custo de crédito, esses daqui entraram para revisão. Já a receita de prestação de serviço ficou dentro do esperado e, se permanecer desse jeito, vão conseguir atingir o espaço esperado entre 34,5 e 36,5. Despesas administrativas também acontece o mesmo. Se o resultado permanecer, vai ficar dentro do esperado, e lucro líquido ajustado em revisão também. Mas, como eu disse, não foi um resultado medíocre, muito pelo contrário, foi apenas uma retração em comparação com os últimos trimestres. Então, tem que permanecer firme na empresa, acompanhando os próximos resultados. E como aqui eu vivo aquilo que eu falo, já mencionei em outro vídeo, fiz também um aporte aproveitando a queda no dia 16 de maio e comprei mais 2 lotes de Banco do Brasil. Inclusive, sigo torcendo para que o mercado penalize as cotações para continuarmos comprando mais ações pagando menos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, se você gostou, por gentileza, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos nesse formato. Aqui eu sempre trago a leitura das apresentações das empresas, anúncio de dividendos e alguns dos meus aportes. Então, se inscreve aí para você acompanhar. Eu te convido agora a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como se aposentar com ações bem antes dos 50 anos. Eu tenho certeza que você vai achar interessante. É um movimento que se chama Movimento FIRE. Então clica aí, porque eu sei que você não vai se arrepender. Um abraço para você e fique com Deus!